Ok? Então vamos lá, capítulo 11, verso 15. Então vamos para os últimos versículos do capítulo 15. Capítulo 11, versículo 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tantos aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança. No seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê elucidação da sua palavra, que o Senhor nos ajude a poder meditar naquilo que o Senhor quer compartilhar dentro desse texto bíblico que acabamos de ler. Sabemos que o livro de Apocalipse é a revelação final dos últimos acontecimentos. Então, um livro escatológico que trata dos eventos finais. E nós temos estudado, portanto, aí o livro de Apocalipse, entendendo, lembrando para a gente trazer a memória, refrescar a memória, que são séries de 7 ações e que não são eventos separados, tanto as 7 igrejas, quanto os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 flagelos. Então não são eventos cronologicamente e que são diferentes uns dos outros. Na verdade, é uma série, são 7 séries dos mesmos eventos contado de uma forma cada vez mais intensa e usando outras figuras de linguagem. Isso era uma técnica que se usava, uma técnica didática, lembrando que eles não tinham toda a revelação, então eles contavam e repetiam, contavam várias vezes para que isso fixasse na cabeça dos seus ouvintes. Então é uma técnica, tá, que era usada no mundo antigo e que provavelmente João usa. Deus traz essa revelação que conta 7 vezes, mas de algumas formas diferentes. Você vai ver que toda a estrutura, tanto dos 7 selos, quanto das 7 trombetas, eles têm praticamente as mesmas estruturas. Entre o 6º selo e o 7º selo tem um prelúdio, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta também existe um prelúdio, e sempre o 7º selo se manifestou o conteúdo dele. Nós somos levados a entender que o conteúdo do 6º selo são as 7 trombetas. E agora nós vamos ver o que acontece ao ressoar a 7ª trombeta. Lembrando que estudamos semana passada, os 2 ai já haviam se passado. Agora, em breve, havia a promessa de que o próximo ai, o 3º ai, viria sem demora. E eminentemente começa no versículo 15, quando o anjo começa a tocar a trombeta. Vale ressaltar que essa 7ª trombeta não vai trazer nenhuma maldição, não tem nenhuma palavra contida nesse aspecto, mas mostra a glória do Senhor, a manifestação do reino do Senhor prevalecendo sobre os reinos da terra. E a igreja do Senhor, que experimentou o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, agora iria
experimentar a ressurreição de Cristo e a glória de Cristo, porque a sétima trombeta vai exatamente mostrar a vitória do reino de Deus, do povo de Deus, sobre toda a força das trevas. Então, vamos lá, começando do versículo 15, nosso primeiro versículo do texto em questão, é o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A grande pergunta que muitas vezes quando podemos ler esse texto é pensar talvez que Deus não tinha o domínio sobre todos os reinos. Na verdade, Deus sempre teve. Quem instituiu os reis e os reinos da terra é o próprio Deus. Então, o próprio Deus, nas Sagradas Escrituras, vai afirmar que é Deus quem levanta reinos e é Deus quem derruba reinos. É Deus quem institui reis e é Deus quem destitui reis. Portanto, Jesus vai dizer também no Novo Testamento que ninguém tem nenhum poder quando ele é questionado por Pilatos, quando diz que revele a Jesus quem ele é, quem Jesus é, que ele tem poder e autoridade para livrá-lo. E Jesus então responde a Pôncio Pilatos que nenhuma autoridade, nenhum humano tem se primeiro não vier do céu. Ou seja, toda a autoridade é Deus quem dá. Então, ainda no Novo Testamento, a Bíblia diz que todas as autoridades constituídas na terra foi Deus quem constituiu. Portanto, Deus sempre teve o domínio sobre todas as coisas. A ideia aqui é que esse reino é o reino que nós experimentamos, mas ainda não vemos. Então vamos colocar aqui uma distinção entre o reino messiânico. O reino messiânico deu início com a vinda de Cristo, com a sua morte e com a sua ascensão, com a sua subida ao céu. Então este é o reino messiânico. Portanto, nós desfrutamos desse reino. E esse outro reino que Apocalipse fala é a consumação, de fato, desse reino, porque nós estamos vivendo, mas ainda não o experimentamos na sua plenitude. Então a ideia é exatamente essa, não que Deus não tenha todo o domínio dos reinos, ele tem, ele é rei sobre todo o céu, sobre toda a terra. Deus sempre evidenciou isso e Deus sempre manifestou o seu poder, mostrando a sua soberania, mostrando o seu poder e o domínio sempiterno. Portanto, meus irmãos, é bom que se faça essa distinção. Esse reino aqui não tem a ver aqui agora com o reino messiânico. O reino messiânico, ele dá o início com a vinda de Cristo, quando ele inaugura o reino dos céus, implantando o reino dos céus com a sua vinda, seu nascimento, a sua vinda, toda a sua trajetória, sua morte, ressurreição e ascensão, sua subida aos céus. Então esse é o reino messiânico, que está presente. Jesus é rei, está sobre todas as coisas. Deus cumpre a sua promessa com Davi, que ele disse que da descendência de Davi ele levantaria um reino, estabeleceria o reino de Israel para sempre, o reino de Judá para sempre, na verdade. Então esse reino está estabelecido para sempre, é o reino messiânico. Mas a ideia aqui é que o reino de Deus sempre esteve presente, mas ainda não na sua plenitude. Então é essa a ideia. E Deus sempre reinou. Cristo jamais deixou de ter todo o poder e toda a autoridade. Mas esse poder e essa autoridade que ele exerce no universo nem sempre se manifestou. Então a ideia agora é que ele vem na sua plenitude, a consumação. E nós então não apenas experimentamos por tabela, mas provaremos a essência, a totalidade desse reino que se manifestará no ressoar da sétima trombeta. Então, o terceiro ai já começa assim, extremamente, mostrando o fim da sua igreja e dos perversos. Então, a Bíblia vai exatamente dizendo isso. Então, por que o que eu disse que o universo, o poder de Deus sempre se manifestou no universo, mas nem sempre ficou tão evidente? Porque Cristo despojou-se de sua glória.
ele se fez servo, morreu, foi crucificado, foi sepultado, ressurgiu, voltou ao céu. Mas agora, quando ele vier em grande poder e glória, então assentar-se-á no trono e o seu reino será pleno, vitorioso, completo e cabal. Portanto, meus irmãos, a ideia é que, embora Deus sempre tenha reinado, o Senhor Jesus implementou o seu reino messiânico e sempre reinou, mas, vez por outra, nós temos, ou algumas outras pessoas podem ter a ideia de que parece que Satanás que é o governante supremo. Porque muitas vezes ele age e muitas coisas ruins acontecem, a igreja é perseguida, a igreja é exprimida, a igreja passa por sanções, passa por perseguições e tantas outras coisas. Mas esse poder que Satanás tem e que ele age é um poder que o próprio Deus o deu. Então ele não é detentor, mas Deus, nós vimos aqui no tocar das trombetas, que o Senhor deu a autoridade ao anjo que subia do abismo. Portanto, queridos, essa autoridade que as trevas têm e que causam dano, essa autoridade ainda foi dada por Deus. E o reino de Deus não pode se completar ou chegar na sua plenitude para experimentarmos a plenitude de fato do reino de Deus, enquanto esse poder maligno, esse poder dos reinos terrenos, que são opressores, perversos, hostis, ainda estiverem na terra. Então, Deus permitiu isso para que nesse processo a igreja passasse pela peneira, passasse pela tribulação, mas também que os homens impenitentes tivessem a oportunidade, diante do caos, diante das crises, diante do derramar da ira de Deus, diante de tantas epidemias, de tantas pandemias, de tantas pragas e tantas pestes e tantas outras coisas que assolam o ser humano na história, no mundo, são trombetas de Deus tocando com um ar de misericórdia para que os homens se arrependam e voltem a Deus. Então todo esse é um processo, embora Satanás pareça ter algum poder e ele age, mas é sob a permissão de Deus, ele está debaixo da autoridade de Deus, da soberania de Deus e do propósito eterno de Deus. Então ele está apenas servindo ao propósito de Deus aqui na terra. Então o sofrimento faz parte da didática de Deus, da dinâmica de Deus, da escola de Deus para preparar os seus eleitos, os seus santos. Porque pelo sofrimento é que nós aprendemos a ser obedientes. É pelo sofrimento que nós nos aproximamos de Deus. É pelo sofrimento que conhecemos a nossa pequenez, conhecemos o nosso estado de miséria e a nossa insignificância. Então, para as pessoas que questionam por que, se Deus existe, por que acontece o mal, por que o mal é presente, porque no momento o mal é necessário, porque o homem pecou e com o pecado entrou o mal, e o homem precisa então experimentar o que ele escolheu. E com o homem, Adão, entrou o pecado na humanidade, porque Adão era o representante legal da humanidade, o primeiro ser humano, o primeiro homem a ser criado, Adão e Eva. E com isso, como representante, aí veio a universalidade do pecado, porque o pecado é universal. Então, nós já nascemos com um pecado original. Qual é esse pecado original? É o pecado que herdamos de Adão e Eva, o pecado ali no Éden. Então, há uma criança inocente? Não, uma criança não é inocente porque já nasce debaixo do jugo do pecado. Já carrega consigo o pecado original e a tendência de maldade. Você vai ver que muitas crianças sabem que está praticando o mal e faz o mal. Então, por que o mal existe? Porque Deus ainda permite, porque Deus está peneirando, Deus está separando e fortalecendo a igreja através do sofrimento. Como eu disse, aprendemos a ser obedientes, aprendemos a glorificar a Deus, olhar nossa pequenez, a depender de Deus, nos achegamos a Deus, Deus manifesta a sua glória.
um dos momentos em que Israel experimentou a glória de Deus de uma forma poderosa. Por isso há muita expressão do Antigo Testamento que Deus livrou Israel com mão poderosa, porque Deus fez sinais extraordinários. Foi no deserto que eles experimentaram assim a presença de Deus de uma forma tão real. Então, os nossos sofrimentos, embora seja difícil, faz parte de todo esse processo. Mas essa autoridade que Satanás aparentemente tem foi dada a Deus. E aí então, para se voltar contra o povo de Deus, porque quanto mais o mal se levanta, eles não terão desculpas de dizer que Deus foi arbitrário no seu julgamento, injusto. Não. Eles estão tendo oportunidade de se converter, de olhar os seus maus caminhos e voltar os seus olhos para Deus, inclinar seu coração para Deus e se submeter ao seu Criador, servindo o propósito pelo qual o ser humano foi criado, que é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Então Deus fez o homem para que o homem adorasse a Deus e, em consequência, gozássemos desse Deus para todo sempre. Então Cristo entrou na história, aparentemente sem força, sem poder, uma criança humana que nasceu pobre, não tinha onde reclinar a cabeça e não havia nenhuma instalação adequada para o Filho de Deus, e ele viveu ali a marginalidade da sociedade, nasceu ali na manjedoura. Então, queridos, o reino de Deus foi implantado, o reino do Messias, Cristo sempre reinou, mas agora, o que essa sétima trombeta vai avisar, o terceiro ai, é exatamente a consumação da história, incluindo a vitória da igreja sofrida, a restauração da igreja, o revestimento da igreja e a derrota definitiva e a sujeição dos reinos deste mundo aos pés do Senhor. Então, quando Cristo sobe aos céus, ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele, portanto, tem autoridade. Vamos lá. Então, esse reino, quando a sétima trombeta toca e diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Deus. Porque até então, esses reinos na terra, embora sejam levantados por Deus, eles têm a tendência, e muitos de nós acreditamos que eles têm o poder. E eles agem, administram de acordo com as suas intenções e perversidade do coração. No entanto, vai chegar um momento em que todos esses reinos da terra, eles se transformarão em apenas um. E o seu representante legal será o anticristo. Então todos os reinos da terra se unificará e se tornará em apenas um reino com um apenas representante, que é esse anticristo que vai se manifestar no fim dos tempos. Então, aparentemente, os homens ainda detêm os reinos e o poder e o anticristo, mas isso é apenas por algum período de tempo. Não é um reinado sempiterno, um reinado para toda a vida. Então o texto vai mostrar exatamente isso. O que esse texto nos diz? Então o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Esse Senhor, nós podemos no primeiro momento colocar ou entender que seja Senhor Jesus. É claro que no Novo Testamento, toda palavra no Novo Testamento que é Senhor, era referido ao Cristo exaltado. É referido ao Cristo exaltado. Mas aqui especificamente, nesse capítulo 11, versículo 15, essa palavra Senhor, ela é atribuída a Deus Pai. Ok? Então aqui, porque senão seria contraditório, do nosso Senhor e do seu Cristo. Portanto, esse Senhor não está se referindo a Cristo, embora Cristo seja o Senhor exaltado. Mas esse Senhor é atribuído a Deus Pai. E esse reino se tornou do nosso Senhor, Deus Pai, e do seu Cristo, Jesus. A palavra Cristo é a palavra grega que substitui a palavra Messias.
Então, a palavra Cristo é uma palavra grega que substitui a palavra, o que significa o Messias. Então, vai chegar esse dia em que se consumará e todos os reinos serão subjugados. Cristo virá, vencerá, destruirá todos os reinos, colocará debaixo dos seus pés e entregará a Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, observe que no reino de Deus não há uma disputa de poder ou de vaidade, mas Cristo sempre cumpriu o seu papel, que era glorificar o Pai. O Espírito Santo sempre fez o seu papel de glorificar o Filho. Então, observa que a unidade da Trindade, ela é extraordinária. E aqui, queridos, o texto vai mostrar exatamente isso, que Deus e Cristo Jesus terá esse domínio definitivo, não que não tenha, mas que será visível para nós, sobretudo para a sua igreja e para aqueles que serão julgados. E esse reino será para sempre, pelos séculos dos séculos, ad eterno. Amém? O verso 16 diz assim: os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo assim: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Então, há uma declaração aqui, uma aclamação de louvor da igreja glorificada. Os 24 anciãos que se encontram diante do trono, e quando ouve o ressoar da sétima trombeta, e que Deus agora trouxe a plenitude do seu reino, e que antes nós vivíamos não a sua plenitude, na sua totalidade, no ressoar da sétima trombeta, nós vamos então experimentar e ver, não agora de uma forma que estava presente o reino invisível, agora o reino de Deus será na sua plenitude e visível, tanto para a igreja como para toda a terra que será subjugada e aqueles que destroem a terra. Então, essa é a ideia. O reino esteve presente, mas de uma maneira invisível, que não podia ver, que só podia se enxergar a partir dos olhos da fé. É esse reino que nós estamos vendo e que os homens não veem, mas nós conseguimos enxergar esse reino messiânico presente já, com os olhos da fé. Mas, no ressoar da sétima trombeta, quando o anjo tocar na sétima trombeta, então em Deus subjugando todos os reinos, sobretudo esse reino unificado e a besta e o anticristo. E esse reino agora não será mais invisível, mas ele será visível tanto para a igreja como para aqueles que ficarão admirado, abismado, assustado, aterrorizado com a grandeza e a glória. E quando eles olharem para a grandeza e a glória do Senhor, o Senhor na sua forma gloriosa, a grandeza do poder do Senhor, a sua soberania, eles vão ficar desmaiados e vão olhar para o que eles preferiram em detrimento de seguir a Cristo, de aceitar o reino dos céus. Então esses 24 anciãos estão agora declarando a vitória da igreja, um louvor de aclamação, a igreja glorificada, honrada, prostrada diante de Deus, na representação desses 24 anciãos. Portanto, queridos, este é o fim glorioso da igreja do Senhor. Este é o fim glorioso da noiva do Senhor Jesus, de cada cristão, de cada servo de Deus, que embora com luta, com dificuldade, com escassez, com perseguição e tantas outras coisas e sofrimento que passamos, nós permanecemos fiéis pela graça de Deus, o Senhor perseverando, fazendo com que nosso coração persevere nele e o Senhor nos sustentando para este dia de aclamação geral de toda a Assembleia de Deus, dos santos de Deus, glorificado, com o corpo transformado,
diante da presença do Senhor, adorando. Enquanto o céu está em festa, enquanto o céu está em exaltação, está em celebração, em aclamação, a justiça e a ira de Deus está sendo derramada na terra. Portanto, querido, a igreja não apenas estará na glória, mas também estará diante do trono, como o texto vai dizer, que os anciãos deixam os seus próprios tronos e prostram-se em adoração diante do trono de Deus. Isso confirma o que em outro lugar nas Escrituras vai dizer, que nós nos assentamos com Cristo. Nós nos assentaremos nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Em volta de todos esse trono que o povo de Deus, os santos, os profetas, grandes e pequenos, estarão assentados, com o trono de Deus no meio, e que não precisará mais de luz, nem de sol, porque ele será a nossa própria luz. Todos nós estaremos adorando o Senhor, o Cordeiro, o nosso Deus, diante dele em adoração. Então a igreja não estará apenas nos céus, mas estará assentado com o Senhor nas regiões celestiais, cumprindo toda a aliança e toda a promessa que Deus fez com eles. Então eles estão dando graça pelas bênçãos que Deus havia concedido. É isso que eles estão dando graça. Finalmente, Deus fez manifesto o seu poder que, desde as Escrituras, do livro da lei, dos profetas, dos salmos, no Novo Testamento, os dois testamentos canos fechados das Escrituras, o Senhor havia dito que era rei sobre as nações, Senhor sobre os povos. Isso nós sabemos e cremos invisivelmente. Está presente, mas de forma invisível, que é visto pela fé. Todavia, será visto agora por todos. O reino invisível se tornará visível. Então eles estão dando graças a Deus por 3 bênçãos especiais. Primeiro, que Cristo reina supremamente. É isso que ele vai dizer aqui nos versículos, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Então não é apenas dar graças a Deus, porque Deus agora, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, está reinando. Mas isso tem implícito muito benefício, porque agora quem está reinando sobre o povo de Deus não são os homens de corações impenitentes, de homens egoístas, de homens perversos, de homens hostis, de homens injustos, que tiram de quem não tem para dar a quem tem, que não julgava a causa do pobre, da viúva, do necessitado. Então, saber que Deus é Senhor e que Ele governa sobre nós, não é apenas saber que temos um Senhor, mas que o seu juízo é perfeito, que a sua justiça é reta, que o seu caminho é perfeito e que ele é benigno e que não faz acepção. Isso significa que quando Deus reina, todos serão atendidos, tanto os grandes quanto os pequenos, as maiores causas como as menores causas, que nos reinos da terra são esquecidos porque não podemos comprar, não é isso? Nós não podemos comprar o sistema, não temos dinheiro para comprar reis, juízes. Então muitas causas são deixadas de lado e outras causas se manifestam em justiça. Uma justiça injusta que nós estamos cansados de ver e de ouvir aqui na terra. Então é motivo de grande alegria, porque temos um rei sobre nós, e esse reino se manifestará visivelmente na sua plenitude, e agora nós não o veremos espiritualmente, invisivelmente, mas agora nós não apenas veremos, mas estaremos reinando com eles, julgando com eles, porque a Bíblia diz que aqueles que subirão, ele julgará a terra, eles julgarão junto com Cristo a terra. Então, não apenas a igreja está nos céus, mas também assentada no trono, assim como esses anciãos estão sentados, e eles se levantam diante do trono e se prostram diante de Deus. Então, eles agradecem a Deus por 3
bênçãos especiais. A primeira é que Cristo reina supremamente. A segunda é que Cristo julga justamente aquilo que eu acabei de dizer. Então esse rei que está, o Deus Pai que está ali, o Deus Filho que está ali, ele julga agora justamente. Não inclina para nenhum dos lados, mas para o que é certo, para o que é verdade. E a terceira bênção que eles estão celebrando é que o cordeiro é também leão, ou seja, esse cordeiro que veio para sofrer, sofreu, padeceu, morreu por nós, virá como um leão, como rei, que quando chega e o seu rugido estremece qualquer presa. Não é à toa que o leão é tido como o rei da selva, porque ele se impõe e o seu rugido estremece qualquer presa, e até os homens. Então, eles louvam a Deus nesse aspecto. O teu reino é grande poder e passastes a reinar, ou seja, veio de fato à tona o reino de Deus. Verso 18 diz, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos e para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Então ele diz assim, Senhor, as nações se enfureceram, como de fato nós temos visto. Muitas vezes se levantaram com ímpeto, com força, com perversidade, com maldade e atropelaram povos sem dó, sem piedade, sem nenhuma compaixão. Eles viraram as costas para Deus, muitos soberanos, entre aspas, na terra, achavam-se maiorais, maiores que Deus, ou como próprio deuses, e eles achavam que tinham poder e que podia fazer qualquer coisa, como por exemplo nós estudamos acerca de Nabucodonosor, porque na revelação do seu sonho que Deus deu para que Daniel interpretasse o sonho de Nabucodonosor, da estátua, era que ele era a cabeça de ouro, que ele era a cabeça de ouro. Tem uma pergunta aqui da nossa irmã Roseli. Muito bom, gostei da sua participação. Eu vou responder já já a sua pergunta, Roseli. Quem sabe também pode tirar dúvida de algumas pessoas. E aí eu vou explicar como o processo é o mesmo e isso será simultâneo em todos os aspectos. Então, o que acontece é exatamente isso. Que Nabucodonosor acha que, por ser o cabeça e de ouro, ele achou que era maioral. Por isso, é bem provável que a estátua que ele fez era um tributo ao seu reinado, ao seu poder, ao seu domínio. E então ele acaba que Deus cumpre o que ele diz na Escritura, que ele abate o soberbo. Então Nabucodonosor ficou louco, esquizofrênico, não sei necessariamente o que aconteceu, mas ele foi pastar como um bicho. Foi humilhado. Foi muito humilhado. Portanto, meus irmãos, os homens acham que têm poder e as nações se enfureceram contra Deus. As nações se levantam contra Deus, se unificaram. E esse é um movimento do anticristo, da nova era, que vai se manifestar. Que eles vão se unificar e vão se levantar contra Deus. As nações se enfureceram. E é isso que o texto vai dizer. Em Salmos 2 vai falar exatamente isso. É o cumprimento do Salmo 2. Então, as nações se levantaram, destruíram Cristo, mataram Cristo, rejeitaram a Cristo, negaram a Cristo. No entanto, Deus põe agora o ponto final. Toda a ação, toda a manifestação, todo o poder, toda a pseudo-vitória dos reinos humanos e tiranos, eles são limitados. Por isso, nós não podemos perder a nossa esperança. E é isso que o texto diz no verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Então, a ira de Deus veio na sétima trombeta. Quando tocou a sétima trombeta, veio a ira de Deus e subjugou todos os reinos que havia se unificado, e o representante legal seria esse anticristo. Agora, Deus manifestou a sua ira e colocou-os em seu lugar. É isso que vai acontecer.
Por isso, não se alegre ou não deseje a prosperidade aparente dos ímpios. Não se empolgue, não se compare a o que você possa estar vivendo aqui e possivelmente uma outra pessoa que é revoltada com Deus, que não quer saber de Deus, possa estar vivendo aparentemente melhor. Não compare com o sucesso do mundo, porque é passageiro. Aguente um pouco a sua carga, a sua luta. Entregue a Deus as suas ansiedades, as suas crises, que Deus vai restaurar. Amém? Então, antes que a gente dê sequência, para que não perca aqui, tem a pergunta da nossa irmã Roseli. Obrigado, Roseli, pela sua pergunta, sua participação. Ela pergunta o seguinte: quem já morreu vai ajudar a nos julgar? Não, na verdade não. Quem já morreu, na verdade, é aquele processo. A terra, quando Cristo vier, ele trará consigo os santos. É isso que diz em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 5. Que quando ressoar a última trombeta, essa sétima trombeta, Cristo virá nas nuvens. E quando Cristo vier nas nuvens, trará consigo os santos. De onde Jesus trará esses santos? E quem são esses santos? A Bíblia refere que esses santos são os que morreram, tá? Então, esse processo vai acontecer, não que eu estou dizendo, mas é o que a Bíblia diz e ela revela, já está revelado, a cronologia dos fatos. Então, Cristo vem, toca-se a sétima trombeta, Cristo vem nas nuvens com os seus santos. Como o noivo vinha no Antigo Oriente em procissão com seus amigos para se encontrar com a noiva e casar-se. Então eles vinham cantando, celebrando, tanto o noivo judeu com os seus amigos, que faziam procissão e eles vinham cantando até a casa da noiva, casava e depois levava para a casa do pai, a casa onde ele preparou. Então Cristo estava dizendo isso quando ele disse: vou para a casa do meu pai preparar morada, e quando eu for e voltar, eu vou levá-los comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então o que acontece? Quando Cristo vier nas nuvens, ele trará os que já morreram, que estão com ele. Não existe, irmão, principalmente nós da teologia reformada, não cremos em um estado intermediário, ok? Onde existe o sono da alma. Quando a Bíblia se refere que o santo, para o santo, a Bíblia não diz morte. A terminologia para morte, para os santos no Novo Testamento, é dormir. Por quê? Porque essas traz a ideia de um momento transitório. Quem está dormindo um dia vai acordar. Então não é que eles estejam dormindo literalmente, porque a Bíblia vai mostrar, principalmente no livro de Apocalipse, que os santos que morreram, os mártires que morreram, estão diante do trono, no livro de Apocalipse, clamando por justiça, no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Então eles não estão dormindo. A terminologia dormir para os santos é a mesma ideia de morto. Por quê? Porque eles ressuscitarão. Então, é a ideia de transitoriedade. Mas para os ímpios, aqueles que não querem Deus, a morte, a Bíblia usa a terminologia morte. Então, esses santos que já morreram estão nos céus, todos eles. Mas ainda não experimentaram o gozo pleno. Por quê? Porque eles estão com seu espírito no céu. Morreu, o corpo está na terra e o espírito foi para os céus. Então eles estão lá gozando, mas não na plenitude. Essa plenitude desse gozo pleno que nós teremos no céu será nesse evento da última trombeta, do último ai, do terceiro ai, quando o anjo ressoar a sétima trombeta e Cristo vier, porque trará consigo os que partiram, os que dormiram, os santos, virá do céu com ele. Aí nós que estamos na terra, os mortos ressuscitarão, os corpos se levantarão e esses santos entrarão nos seus corpos. E nós vivos, se estivermos vivos até esse dia, ou os que estiverem vivos, e aqueles corpos mortos que ressuscitaram, vêm com o espírito que Cristo trouxe consigo, entra nesses corpos, e eles terão, todos vivos e mortos, terão o corpo transformados. E eles serão levados ao céu. Com respeito à sua pergunta, quem julgará primeiro os santos para galardão, quem merece os céus, é só o Pai, ok? O Senhor.
É ele quem dirá: vinde bendito do meu Pai. Então, quem julgará a igreja não são os mortos, porque os mortos precisam descer para que experimente a ressurreição do corpo. Então eles vão experimentar, que é o último evento. Eles terão seus corpos ressuscitado e glorificado. O que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, que é corrupto, precisa ser transformado em incorruptibilidade. Então, quem julgará a igreja não são os mortos. Os mortos precisarão experimentar esse evento e os corpos, o espírito dos mortos que estão no céu, encontrarão seus próprios corpos na terra, o mar darão conta, o fogo, aonde tiver espalhado, esses corpos virão e o espírito se apoderará dele. Cada espírito no seu próprio corpo. Então é Deus quem vai julgar tanto os vivos, e os vivos inclui aqueles que vieram do céu, porque eles não estão mortos, estão vivos. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então a igreja não será julgada pelos mortos, nem por ninguém, somente pelo Pai, pelo Senhor Jesus. Ok? Agora, a igreja, uma vez que tem esse encontro, a ressurreição dos corpos, e os corpos que é corrupto se transformam em incorruptibilidade, teremos um corpo glorificado, semelhante ao que Cristo. Cristo foi o primogênito na ressurreição e na glorificação do seu corpo. Nós também teremos este corpo glorificado. Subiremos aos céus. Então nós julgaremos as almas perdidas, os iníquos, porque até os mortos ressuscitarão, todos os mortos, quer os que vão para os céus, quanto os que não irão para os céus. Então eles voltarão e eles ressuscitarão para ver o julgamento final. Mas esse julgamento final, aí sim, aí é o Senhor, né? Pai, Filho, Espírito Santo, e a igreja que estará sentado. E nós regeremos, nós julgaremos com Cristo a quem ficou. Mas respondendo a sua pergunta, os mortos não ajudarão a nos julgar. Por quê? Porque eles são semelhantes a nós. E eles precisam experimentar esse evento de transformação, de glorificação no corpo. Respondido? Ok. Então, seguindo adiante, ok? Nos diz exatamente o verso 18, vai dizer: na verdade as nações enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que também o teu nome, tanto pequenos, aos que temem o teu nome, tanto pequeno quanto grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Então, o ressoar da última trombeta traz a vivificação da igreja, a ressurreição da igreja, a glorificação da igreja, o encontro do seu Senhor com a igreja, ok? E aí o Senhor vai julgar para a destruição os homens maus, ímpios, que rejeitaram a justiça de Deus, que é Jesus. Eles serão julgados por Cristo, né? Mas a igreja é para galardão. Ele vem para julgar os mortos, e essa designação para mortos aqui não é os que morreram fisicamente, mas os que estão mortos espiritualmente, ou seja, os que estão mortos separados de Deus, ok? Não os que morreram fisicamente, mas os mortos que morreram estão separados de Deus, e os vivos que estão mortos também, são vivos mortos. Os homens sem Cristo, eles são cadáveres ambulantes, porque o seu espírito está morto. Quando Cristo, confessamos Cristo e aceitamos Cristo, então o Espírito de Deus ressuscita-nos. Portanto, o texto vai dizer que no tempo determinado serão julgados os mortos. Ok? Serão julgados os mortos. Para se dar galardão a quem? Aos santos. Então não seremos julgados no sentido de punição, mas seremos julgados para receber o galardão, e cada um aí vai receber o galardão do Senhor, cada um segundo as suas obras, ok? Galardão não é punição, galardão não é maldição, galardão é
uma recompensa. Então vale a pena servir a Deus, porque naquele grande dia vão ressuscitar e Deus vem julgar todos. Uns, a igreja, aqueles que confessaram Cristo, padeceram aqui na terra por causa do nome de Cristo e foram fiéis até o final, esses receberão recompensa, galardão. E essa recompensa talvez não signifique, queridos, aqui a ideia de prêmio, de casa, de tamanho de casa, de mansão, como a gente ouve dizer. Mas é o vinde bendito do meu Pai. Esse é o maior galardão que podemos ter. A recompensa que nos espera é essa. A vida eterna. A coroa da vida. Amém? Um novo nome. Que Deus assim nos alegre o coração. E também os mortos, né? E o tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar galardão aos teus servos, ok? Os profetas, os santos e aos que temem o teu nome. Os profetas e santos. A expressão no grego tem três significados pelo menos. Tem mais que um significado. Ele pode significar santos e profeta, ou esse e pode significar santo, isto é profeta, ou profeta, isto é santo, ou então profeta, a saber, santos, dando a mesma designação, porque não haverá ninguém maior que o outro nos céus, ok? Isso aqui é um recurso literário que a língua grega tem. Então ele vai dizer exatamente isso. Então pode ser que signifique santos e também profetas, porque somos santos, mas também somos profetas, porque proclamamos o evangelho. Então não é profeta na sua classe de função. Profeta, depois os santos, depois os servos, depois os grandes, depois os pequenos. Não é isso, ok? É uma determinação que a Bíblia nos dá. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o teu tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. A terra aqui não é apenas no sentido do mundo criado nesse aspecto natural, ou seja, da natureza, o mar, as águas, a terra, as árvores, os animais terrestres, os peixes, mas também o ser humano. Então, esses que destroem a terra, o que é que Deus vai mostrar? Que Ele é dono de todas as coisas e que nós somos mordomos dele. E os homens não estão sabendo administrar a terra que pertence a Deus. Salmos vai dizer que a terra e tudo que nele há, ou seja, tudo que há na terra, pertence a Deus. Então, os animais, as aves, as constelações, o mar, a terra, as estrelas, as árvores, tudo, os homens, tudo pertence a Deus. E esses que destroem a terra, a natureza e também ao ser humano, queridos, eles chegará o dia em que eles serão também destruídos pelo próprio Deus. E aqui entra então a mordomia, a doutrina da mordomia da terra. Então a terra, o planeta Terra, é também responsabilidade do ser humano. E nós como cristãos, nós devíamos nos envolver mais com a preservação da natureza, porque tudo isso é de Deus e Ele nos deu para nós administrarmos. Mas muitas vezes a igreja ela está completamente desassociada ou desatenta à doutrina da mordomia da natureza da terra. Então, ou seja, quem destruiu a terra, que sem temor a Deus, quem destruiu tudo e que veio se referindo aos hostis, aos homens perversos, aos homens impenitentes, vai chegar para aqueles que serviram a Deus, que foram discriminados, rejeitados, sofreram chacotas e tantas outras coisas, humilhações, padeceram, morreram por causa de Cristo.
receberá o vinde do meu Pai, a coroa da vida e recompensa eterna. Mas aqueles que destroem a terra, que destruíram a terra, serão destruídos também. E aí, para concluir nosso estudo, verso 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto na terra a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, João agora vê a ideia do tabernáculo de Deus, o santuário de Deus, que se acha nos céus. Aqui, queridos, é interessante, e eu queria poder falar um pouquinho sobre isso. Ele não vê o tabernáculo de Deus, o santuário de Deus, na terra. Ele ainda está nos céus e ainda não se manifestou. Então, esse templo de Deus, esse santuário de Deus, a habitação de Deus ainda é o céu. Ainda não habitamos com Deus na sua plenitude, de fato e de verdade. De verdade sim, mas ainda de fato, né, não experimentamos essa plenitude. Esse tabernáculo, esse santuário está nos céus. Não é físico, é uma simbologia do santuário antigo. Lembrando que toda a simbologia, que todo o santuário, que todo o ritual do Antigo Testamento na religião judaica, que foi instituída por Deus, eram símbolos, eram tipos, eram figuras do que se revelaria espiritualmente nos céus. Então, hoje não há necessidade de uma igreja se fazer a arca de Deus, é um retrocesso da fé, é pisar na graça, é desprezar a realidade que é Cristo e se agarrar à sombra, às pequenas coisas, às figuras. Não há necessidade de candelabro, não há necessidade de tabernáculo, que muitas vezes nós vimos presente em algumas denominações cristãs, ressuscitando o judaísmo dentro da igreja. Ora, não há necessidade disso, porque tudo aquilo era figura, e aquele tabernáculo não existe. Então, o santuário, que Deus disse que ia restaurar o santuário, muitos judeus acreditavam que era o templo em Jerusalém, mas de fato não é o templo em Jerusalém, mas é esse santuário que foi restaurado em Cristo, e ele estará para sempre a habitação de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita no seu próprio santuário, feito por ele mesmo. Então a habitação de Deus ainda está nos céus. E o reino de Deus é presente, mas ainda não, é nesse aspecto, porque ainda que estejamos sentindo, que seja uma realidade, não experimentamos na sua totalidade. Mas no ressoar da última trombeta, esse santuário descerá. E o que diz lá no final de Apocalipse, capítulo 21, e o tabernáculo de Deus habitará com os homens. Ainda não, mas na consumação, no ressoar dessa sétima trombeta, o tabernáculo de Deus habitará com os homens. Então, será glorioso, será extraordinário. Por isso, não baixe a guarda, não troque Deus por nada nessa vida, não brinque com sua fé, com a sua vida, com a sua caminhada cristã. Não devemos nos firmar no Senhor. Muitos, achando que Jesus está longe, está vivendo da forma que quer viver. Isso pode significar duas coisas. Nunca se converteu e talvez não seja de fato alguém que foi eleito e predestinado. Ok? Se nunca se converteu, pode haver a esperança de um dia se converter. Ou talvez nunca tenha sido de fato eleito por Deus. Então, porque o meu Senhor tarda, então vamos aproveitar essa vida, vamos dar vazão à carne, vamos fazer o que queremos fazer. Então, temos que estar sempre atentos a isso e preparado para o dia que o Senhor voltar, ou o dia que Ele nos chamar, o dia que Cristo vier chamar individualmente, que é o encontro com a morte, que é inevitável, que todos nós teremos. Portanto, esse santuário é simbólico, tá? E aí ele vai falar que se acha nesse santuário, no céu, foi visto a Arca da Aliança. Talvez alguns acreditem que era aquela Arca Aliança que está sumida e ninguém sabe exatamente aonde se foi. Talvez um rei do Egito, quando entrou no templo e saqueou, talvez tivesse ficado. Mas uma probabilidade que ela tenha se perdido
com a invasão da Babilônia, com Nabucodonosor. Há uma lenda judaica que diz que Jeremias a encontrou e a escondeu em uma caverna no Monte Sinai, esperando o dia, então, em que essa Arca da Aliança, em que o santuário será restaurado e essa Arca da Aliança será de novo reutilizada. Na verdade, não tem nada a ver com aquela Arca da Aliança do Antigo Testamento. Aquilo só era a representação da presença de Deus, porque Deus não podia habitar entre os homens, porque os homens não suportariam a sua presença. Então Deus usou a Arca da Aliança como a representação da sua própria presença. Então não há necessidade não há nada místico mais naquela Arca da Aliança, ok? Então não é ela. Então é uma lenda judaica que de fato Jeremias a achou e escondeu em uma caverna no Monte Sinai. Mas isso é apenas uma lenda, porque esta Arca da Aliança, ela é de fato a verdadeira arca, não aquela que foi feita por mãos de homem, ainda que por orientações e medidas e usando os materiais que Deus determinou, capacitando homens para aquela obra. Mas é a aliança eterna de Deus, mostrando que Deus é o Deus de aliança, que Deus cumpre a sua aliança e na vinda ele trará consigo a sua aliança, confirmando e consumando a sua aliança, mostrando que ele foi fiel e que ele é fiel e será sempre fiel, e a aliança que ele tem conosco será cumprida para todo sempre. Então, o ato da confirmação e de estabelecimento e consumação da sua aliança conosco. Deus cumprindo a sua promessa. E sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, todos esses eventos potentes de relâmpagos, trovões, de saraivas e fogo dos céus, todos esses estrondos, eles são sinônimos para mostrar a fagulha ou uma fagulha do poder de Deus, da grandeza de Deus. Então, quando a Bíblia fala na voz de Deus, no juízo de Deus, no derramar da ira de Deus, que usa a expressão de relâmpagos, eles estarão anunciando agora para aqueles que se achavam que eram reis, para aqueles que não criam em Deus, para aqueles que perseguiram a igreja, eles serão tomados de terror diante da estrondosa grandeza, majestade, soberania e poder de Deus. Que o Senhor nos ajude a permanecer firme, a levantar as nossas guardas, em nome de Jesus. Deus abençoe e semana que vem, se Deus permitir, capítulo 12. Abraço a todos.